dia, amores. Segunda-feira, 22 de junho, indo para o hospital. Agora são 8 horas da manhã em ponto. O primeiro compromisso da residência do dia é a reunião endocrinológica que a gente tem toda segunda, com alguma discussão de artigo. Inclusive, a primeira de agosto é minha. Eu vou estar de férias na segunda quinzena de julho. Eu já volto de férias no primeiro dia apresentando. Aí hoje eu vou para essa apresentação, que é de um chefe nosso. E ela costuma acabar umas 10 horas da manhã. Depois disso, eu tenho que ver os pacientes do fora de aula, que são as interconsultas da endócrina. São normalmente casos endocrinológicos fora do andar e controles glicêmicos fora do andar também. Depois disso, eu tô livre, mais ou menos 1h da tarde, meio-dia. Inclusive, eu comecei a trabalhar segunda-feira à tarde numa clínica. E aí eu vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês também. Hoje eu tenho 8 pacientes agendados lá. Tentar falar um pouquinho dos casos e tudo mais. Essa semana vai ser uma semana bem intensa. Hoje é segunda ainda, mas amanhã tem um plantão de 12 horas na endócrino. Inclusive tem um vídeo aqui no canal de um plantão de 12 horas meu. É um vídeo exclusivamente do plantão, mostrando pra vocês um pouquinho como funciona esse plantão da endócrino. E aí na quarta-feira, à tarde, eu pretendo organizar a festa junina da residência, que vai ser lá em casa na quinta. Então eu preciso pensar na decoração, no meu look. Meu look tá mais ou menos pensado, depois eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho que experimentar ainda, tá só na cabeça. Na quinta-feira são 12 horas e aí depois direto vamos pra festa junina do último ambulatório, que é o de neuroendócrino. Eu tô tão ansiosa com isso, porque semana passada o ambulatório acabou muito tarde, que eu sonhei essa noite que tinha 1 milhão de ambulatórios de adrenal e neuroendócrino e que a festa junina atrasou. Mas vai dar tudo certo. E na sexta eu tenho ambulatório de crescimento e fora de aula, e aí vocês vão acompanhando. Então, eu vou mostrar um pouquinho da rotina pra vocês, e é isso. Esse horário é o horário que eu ligo pra minha mãe todos os dias de vídeo, pra poder ver o meu sobrinho, que fica com ela, de manhã. Porque eu falo que se eu não ligar pra ele todos os dias, ele vai esquecer de mim, porque eu moro fora. E eu quero que ele lembre, pelo menos, que eu sou um desenho que ele assiste todo dia na TV. Então eu ligo, brinco com ele, canto pra ele e a gente conversa um pouco. Ele tem só 9 meses, né? Então eu converso, ele fica escutando e ele abre um sorrisão quando eu ligo. Mas hoje, essa semana, meus pais estão viajando, então meu irmão vai ficar com ele e a moça que trabalha lá na minha mãe, que é a Martinha. Meu irmão não atende telefone. Aí é isso. Eu tô aqui pensando que eu queria ligar pra ele, mas ninguém vai atender pra eu vê-lo. Talvez ele esqueça de mim essa semana. Ontem eu falei com ele. Ontem meu irmão atendeu. Mas todos os dias eu ligo pra ele. Eu morro de saudade dele. Amores, eu vou montar um bowl de jantar, vou colocar ovo. Isso aqui é um ovo cozido, picles, tomate, avocado. Vou espremer limão, alface e tilápia. E vou aproveitar para conversar um pouquinho com vocês enquanto eu monto esse bowl. Eu tava refletindo hoje sobre um assunto que é um pouquinho polêmico. Eu quis compartilhar aqui com vocês essa reflexão. É sobre pessoas que reclamam de tudo e reclamam demais. O quão é difícil conviver com esse tipo de pessoa. Hoje em dia eu não consigo conviver tanto com pessoas que têm essa energia muito negativa, de ficar reclamando de tudo. Se você acha a sua vida ótima ou se você acha a sua vida péssima, de qualquer forma é verdade. Então a palavra tem muito poder, o que a gente acredita tem muito poder. A ideia que nós temos de nós mesmos tem poder. E eu acho que reclamar é até um pouquinho terapêutico às vezes. Tipo, na residência a gente às vezes quer só reclamar porque tá pesado e reclamar entre os residentes. Mas acho que nós não devemos sair reclamando de tudo com todos também. Não sei, pra você que tá aí assistindo, qual que é a nossa função aqui na Terra, a nossa missão, nosso propósito. Mas, com certeza, ninguém vai te admirar e ter você como exemplo se você for uma pessoa reclamona. Então, pare e pense o que você tá aqui na Terra, o que você veio fazer aqui. Qual o seu propósito de vida, qual o seu Dharma interior.
E eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente tem que tentar expressar e jogar pra fora. Mas uma coisa pra mim é muito clara, que depois que eu me tornei médica e que eu vejo todos os dias pacientes muito graves, passando por situações muito ruins, eu acho que reclamar de besteira é uma grande bobeira. E ao mesmo tempo, e também, eu aprendo muito com os pacientes. Ontem meu marido estava até comentando comigo que ele também aprende muito. Porque às vezes a gente vê caso de pais perdendo filhos, de pessoas passando por doenças muito graves e que são pessoas extremamente felizes, que têm uma fé gigantesca e que expressam uma gratidão muito grande e que mesmo naquele momento de fragilidade conseguem passar tanta alegria pro próximo. E eu fico impressionada. E eu quero ter esse nível de fé na minha vida. Eu peço a Deus todos os dias para ter isso dentro de mim, de conseguir transmitir o bem para as pessoas, mesmo num momento difícil, e conseguir enxergar, às vezes, não um lado positivo, mas um propósito em cima daquele momento. Então, isso para mim, saúde, são as coisas que eu mais peço. Chegou o momento mais sofrido, momento de abastecer o carro, que para mulheres deveria ser de graça. Bom dia, amores. Hoje é quarta-feira, 24 de junho, dia do Jogo do Brasil. Eu acordei, tô indo pro hospital. Eu vou arrumar o cabelo, vou fazer aquele coquezinho lambido e vou colocar um lookinho do Brasil pra poder ir. Mas uma coisinha bem discreta, só com lencinho mesmo. Hoje tem prova na residência, então agora de manhã a gente tem que ver os pacientes, vai pra uma reunião, depois a gente tem prova e de noite tem um jogo. Amanhã já é a festa junina da residência aqui em casa. Sexta-feira eu tenho paciente, antes de ir pro hospital, uma paciente particular. Então, assim, minha cabeça tá a milhão. Meu irmão me ligou agora e pra eu ver meu afilhado, que todos os dias eu converso com ele de manhã. Olha como que meu cabelo tá bonito. E ele tava assistindo o meu vlog. Coisa mais linda. Vou sobrepor aqui pra vocês verem. Meu irmão coloca meu vlog pra ele assistir, pra ele dormir, pra ele distrair. E ele gosta, aparentemente. Olha, amores, bem retinho. Aí eu venho com a escovinha finalizando pra ficar bem alinhadinho mesmo.
montar um look pra Copa hoje que tenha algum elemento de Copa, mas que seja um look bem discreto. A base vai ser camisa branca e calça jeans, e os elementos vão ser o lenço e o brinquinho da Copa. Eu queria colocar ele no pescoço. Eu tenho um anel que ele vai assim, e aí eu coloquei ele pra segurar o lenço. E por cima, vou colocar essa blusa. Gostei, gente. Achei bem estiloso. Agora nós vamos colocar o brinco pra dar o toquezinho. Bem brasileira. Esse brinquinho eu comprei na Feira Hippie. Tá inclusive no meu último vlog. Eu gosto muito de azul. Vocês gostaram? Vou passar meu Body Splash. Esse daqui, minha prima que me deu. O tênisinho da Nike. E o look ficou assim. Oi, amores, eu vou abrir com vocês um recebido que eu tava esperando muito, da La Rouge Belle, que é um hobby, uma camisola pra mim, e uma camisola pra minha melhor amiga, que vai ser o chá de lingerie dela, e meu marido acabou me dando de presente pra mim também. Eu amo muito usar hobbies, acho que vocês já perceberam que às vezes eu apareço aqui nos vlogs com hobby, então vamos chegar de conversa fiada e abrir logo. E foi ótimo, porque o chá dela é no sábado, a gente tá muito animada e chegou a tempo. Olha que delicadeza, eu vou filmar aqui de cima pra vocês verem. Olha que delicadeza. Meu Deus, tô apaixonada. Olha. Gente, olha que coisa mais linda. Vou abrir o meu pra vocês. Olhem a cor, gente. É um verde chá. Nem sei se existe isso, tô inventando. É um verde bem clarinho. O tecido é um cetim muito gostoso. E essa é a camisola. Eu comprei no tamanho P. Ela é bem longuinha. E essa é a parte de trás dela. E esse daqui é o hobby. Ele vem assim. E aí ele tem esse babadinho que vem atrás. O punho dele é assim. Tenho 1 hora livre entre os ambulatórios da manhã, o hospital e os ambulatórios da tarde. Eu poderia ficar no hospital ou... Oi, amores, boa noite. Acabei de chegar do hospital e agora é a festa junina da residência aqui em casa. Eu vou colocar o lookzinho com vocês. Eu vou com essa camisa xadrez do marido, uma sainha preta e estou de meia calça. O grande charme do look vai ser o cinto, que vocês viram que eu comprei na feirinha. E vou colocar as minhas botas de cano alto. Ficou assim o look completo. Vocês estão conseguindo ver, mas eu vou mostrar lá embaixo. Vocês gostaram? Tem que ir que eu tô atrasada. O look ficou assim. Eu amei com o cabelo de ultíssima hora. E a make. Fiz umas sardinhas falsas.
Bom dia, amores. Acabei de acordar. São quase 9 horas da manhã. Hoje eu me permiti dormir um pouquinho mais, porque a semana foi muito cansativa. Ontem eu estava exausta. Eu tô vestindo o meu hobby, minha camisola novos, da La Rouge Belle, que eu falei com vocês. Olha como que é lindo. E eu vou tomar um café rapidinho, porque hoje é o chá de lingerie da minha melhor amiga, aquela mesma que casou no civil, há uns 2 vlogs atrás. E o casamento religioso dela vai ser em agosto. Então, hoje vai ser o chá dela. E eu vou agora de manhã com uma outra amiga nossa pra gente já dar uma arrumada na decoração. Eu comprei as flores pra gente poder arrumar a mesa que vai ficar o bolo. E vou levar também fitinhas aqui em casa, no tom de vermelho, rosa e laranja. Tenho que levar uma banquetinha pro grupo de pagode que vai tocar lá. Então, eu vou tomar um café rapidinho. Mais tarde eu vou mostrar os detalhes do chá pra vocês, que vai ficar muito incrível. O marido chegou ontem, eu já estava irritadíssimo. Ele estava a semana toda viajando a trabalho. E olha só, gente, hoje já tem cafezinho pra mim. Amores, essa sou eu, levando só o essencial pra decoração. Flores e uma banqueta. Oi, amores, já tá quase na hora do chá da Ju. Eu fiz um babyliss no cabelo. Eu não sou rainha do tutorial de makes, mas eu vou fazer um tutorial com vocês hoje, da maquiagem que eu vou fazer pra ir no chá. A primeira coisa que eu gosto sempre de fazer é hidratar a pele, porque eu acho que, em primeiro lugar, a maquiagem, ela dura mais. E se a pele tiver um pouquinho ressecada, seja por falta de hidratação no dia a dia mesmo ou por conta do frio, a maquiagem tem mais chance de craquelar, de não ficar tão bonita. Então hoje eu tô passando esse hidratante com PDRN da Medicube, que é o que eles chamam do esperma rosa de salmão. E eu gosto dele porque ele é um hidratante, mas ao mesmo tempo ele é como se fosse um gelzinho. Então a pele não fica tão oleosa. Gosto muito dele. Vou mostrar aqui de novo pra vocês verem. Eu gosto, às vezes, de começar a maquiagem pelas sobrancelhas, porque depois aquela colinha não fica agarrando. Então eu vou fazer com... Então eu já vou começar por esse passo, que aí eu já sinto que a pele fica bem livre e a maquiagem fica fluida. Eu vou usar essa colinha da Elf, que é uma das minhas favoritas. No início ela deixa branquinha, mas depois essa cor some. Só que se você já tiver passado a base, quando você passa ela, aí vira uma mistureba, sabe? A base começa a borrar com ela, abre buraco. Então, eu gosto de sempre que possível, e quando eu lembro também, começar depois da hidratação pela sobrancelha, que aí eu não borro a base depois. Eu penteio ela sempre pra cima, venho com o próprio aplicador, pra ela poder colar e durar o dia inteiro. E aí ela fica assim. Não sendo o suficiente, eu venho com o meu pincelzinho da Benefit para poder completar as falhinhas. Esse momento é de atenção absoluta para não dar errado. Mas olhem como que faz. Mas olhem como que faz uma diferença. E aí depois eu venho completando aqui, ó, que é mais fácil. As falhinhas. Esse pincel da Benefit, ele é na cor 3 ou 3,5. Não tá escrito aqui nele,
Então, eu vou passar agora o meu Halo Glow da Elf, que ele não chega a ser uma base, mas também não chega a ser um primer. Ele é aí, não sei o que. Eu amo esse produto, porque ele já cobre um pouquinho das coisas, ele já cobre um pouco a pele e ao mesmo tempo ele dá um glow incrível. Então eu gosto muito de passar ele. Deixa eu achar aqui um pincel bom pra espalhar. Olha como que ele já deixa a pele brilhando. E um dos segredos que eu gosto é de passar ele aqui embaixo do olho também, porque como ele tem um pouco de brilho, ele já dá uma disfarçada nas olheiras. Ele dá um bronzezinho, tá vendo? E vai garantir esse glow da pele. Ou eu uso ele, ou eu uso o Flawless Filter da Charlotte Tilbury. Mas eu vou assumir pra vocês que eu tenho gostado mais ainda da Elf. Eu acho a corzinha dele muito linda. Aproximei um pouco pra vocês pegarem melhor os detalhes. Agora eu vou passar a base em stick da Dior. E eu não vou passar no rosto todo, vou passar em alguns pontos estratégicos e vou puxando com o pincel. Porque eu gosto desse efeito, sabe? Que o Halo Glow dá. Então eu vou passar ela e vou puxando dessa área que eu quero que fique mais concentrada para as áreas que eu quero que fique menos concentrada. Essa base é muito legal porque, apesar dela ser uma base que não é totalmente glow, ela também dá um viço na pele. Então ela não chega a ser nem glow e nem mate. E é uma base que ela é construível. Então se você quiser a maquiagem mais pesada, é só você aplicar mais camadas. Eu, como gosto de maquiagem bem leve, eu aplico uma camada só. Agora eu venho com o contorno da Liz. Eu chamo de Liz, mas eu não sei exatamente o nome. Ele é assim, um triângulozinho. Eu vou passar nessas regiões do rosto e depois eu vou esfumando. Eu admito que eu gosto muito de contorno, porque eu acho que ele dá uma profundidade incrível na pele e esse joguinho de sombra e luz. Então eu amo demais. E também gosto de espalhar ele com o pincel mais ou menos assim, ou assim, um pouco chanfradinho. Vou dando leves batidinhas. Ele é muito fácil de espalhar, ele é cremoso. E depois, quando eu vier com blush, ele vai se fundir nessa parte de cima. Então, espalha, 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 esfuma, esfuma, esfuma. Esse é o lado com e esse é o lado sem. Eu vou esfumar um pouco mais ainda. Mas assim já dá pra ter uma noção muito boa do resultado final. Aqui eu venho puxando pra cima, porque eu acho que além de dar uma corzinha no fundo do côncavo, já dá um efeitozinho lifting junto. E eu gosto desse pincel pra espalhar o do nariz, porque ele vem encaixando nos lugares perfeitos que precisa entre o nariz e a sobrancelha. Aí eu sempre faço uma bolinha aqui e uma aqui, porque aí como se ficasse uma pontinha de nariz empinado e depois a gente passa um pouquinho de corretivo, iluminador. Agora eu vou aplicar o corretivo, que eu gosto que ele fica um tempinho agindo antes de eu espalhar. Eu uso esse da Hourglass, o meu tom é 6.6. Então, eu passo aqui, um pouquinho no nariz e um pouquinho na testa. Eu não uso muito corretivo. Aí, eu vou deixar ele aqui um pouquinho, daqui a pouco eu vou espalhar. Enquanto isso, eu vou passar esse lápis, que ele é nessa cor bordô, nos meus olhos. E ele e o rímel junto. Eu gosto muito de usar ele porque ele realça olhos castanhos. E também, como hoje as cores do chá são rosa bebê e tem bastante coisa vinho, eu acho que vai combinar bastante. Eu vou passar um pouquinho aqui em cima do olho, daqui a pouco eu vou esfumar. E também no cantinho da lágrima. E eu já acho que ele dá um destaque especial para a cor dos meus olhos. Do outro lado.
bem rente aos cílios. E aqui embaixo. Outro ponto importante de deixar pra esfumar o corretivo um pouquinho depois é que se cair alguma coisa do olho, a gente consegue tirar com mais facilidade. Tendo em vista que a gente ainda não selou embaixo dos olhos. E aí eu gosto de esfumar um pouquinho, de forma que fique um pouco mais natural, fundindo com a pálpebra. Mas que não perca também a cor. Vocês gostaram? Ficou bem discretinho. E agora eu vou passar o rímel, que é o Bordeaux. Inclusive, eu acho que o meu tá acabando. E outra coisa que eu vou confessar pra vocês é que eu não tenho muito hábito de usar Curvex. Eu não sei se é porque eu não achei nenhum Curvex que desse muito certo pra mim, mas eu não uso muito. Eu acho que quando eu passo, não faz tanta diferença. E olha que eu precisava, porque eu tenho cílios que não são tão longos e não são tão curvos. Então, se vocês tiverem alguma dica de Curvex que vocês acham que vale totalmente a pena e que vale muito hype, me contem aqui que eu estou super disposta a provar. Tá super no final esse rímel. Eu tô dando a vida pra tirar um pouquinho. E ficou assim os olhos, bem discretos. Agora, com esse pincel triangular que encaixa perfeitamente aqui, eu vou passar o corretivo embaixo dos olhos e eu já vou varrendo ele aqui pra cima, porque além de iluminar, camuflar as olheiras, ele também vai marcar aqui o pontinho do olho, fazendo um efeito lifting. Olha como que fica lindo. Esse corretivo é maravilhoso, eu acho que ele faz muito bem o papel dele, de iluminar, disfarçar o que tem que disfarçar. Ele não pesa, não craquela, então eu acho ele incrível. Esse e o da Elf da tampinha branca são os meus favoritos, que eu uso pra toda e qualquer ocasião. O blush eu vou fazer um joguinho com esse aqui da Patrick Tá, que é na cor Soul LA. Ele é um pouquinho mais rosa queimado, amarronzado. Eu vou vir passando ele com esse pincel mais gordinho de blush pra fazer a primeira camada. E depois eu vou vir com mais rosinha na maçã do rosto pra fazer o acabamento. Olhem como que ele é lindo. E esse rosinha da Dior, vou passar aqui e vou vir com o pincel reto, dando esse acabamento especial aqui na pele. Eu também não sou obcecada por pó, mas eu amo muito esse daqui da Huda Beauty. O meu, ele não chega a ser branco, ele é um tom meio rosinha. E aí eu pego essa patinha de coelho e vou selando toda essa região que vai fundindo a parte embaixo dos olhos com o blush e virando uma coisa só. Inclusive, tá usando muito essa coisa que você não sabe onde acabou o blush, onde começou o pó. Tem um nome pra isso, under eyes, alguma coisa assim. Mas eu não vou saber exatamente falar pra vocês. Vou passar uma quantidade generosa aqui na zona T, porque ao longo do dia vai ficando muito... Ao longo do dia vai ficando um pouco oleoso. Aqui no queixo, no bigode chinês. Embaixo da marcação do blush, com o contorno. E olha como que a maquiagem naturalmente já está bem glow. E eu gosto de vir com esse, pincel gordinho, dando um acabamento geral na pele. Eu acho que esse pó é maravilhoso, ele é muito fininho e realmente vale todo o hype que tem.
Pro Lip Combo, eu vou usar esse lápis da Kylie. O meu já tá até pequenininho, que é bem nude. Eu gosto de sair um pouquinho da linha da boca. Mas nada exagerado. Ó, saiu um pouquinho, mas nada demais. Vou arrumando onde ficou um pouquinho torto. E aí eu venho com esse daqui da Maybelline, que eu sou apaixonada por dentro. Ele tem um cheirinho de coco maravilhoso. E por cima. Então, a cor do batom ficou assim. Eu já gosto muito. E acho que, pra quem ama gloss, por cima vai muito bem um gloss. Eu vou usar esse aqui, que é o da Elf. Ele é o Vanilla Toffee. Tem um cheirinho e um gosto muito bom. E pra finalizar tudo, o spray fixador da Charlotte Tilbury. Que também tem um cheiro incrível. E essa é a minha make final pro chá da minha MA. Vocês gostaram? Beijos! Eu tô feliz porque ele vai me levar e me buscar hoje. Obrigada!